Está no ar De Bem com a Vida. Oferecimento Valsotel, no coração de Paracatu. Oferecemos a comodidade necessária para que nossos hóspedes se sintam em casa. Valsotel, Rua Goiás, Centro. Ela é considerada a doença do século e atinge grande parte da população mundial. Estou falando da depressão, tema do De Bem com a Vida de hoje. Guia de compras de Bem com a Vida. Ótica Feliz, a melhor ótica da cidade. Modelos exclusivos, equipe de profissionais qualificados, ambiente amplo e agradável, armações nacionais e importadas. Além de preços baixos, você tem até 10 vezes para pagar. Com laboratório próprio e assistência técnica gratuita, proporcionamos segurança e rapidez. Ótica Feliz, cuidando bem da sua visão. Rua José Pereira Guimarães, 73, Centro. Telefone 3672-2444. Fale com nosso amigo Alisson. Seu corpo mais belo e saudável, com as técnicas mais inovadoras do mercado. Renda-se aos encantos da carboxiterapia. Livre-se das indesejáveis celulites, gordurinhas localizadas e flacidez. O tratamento mais eficaz contra estrias, olheiras, papadas e queda de cabelo. E ainda, tratamento com enzimas para emagrecimento, celulites e gordura localizada. Tudo isso com o profissionalismo da especialista Emília Campante. Ligue e agende sua avaliação 9936-2794. Para quem tem mania de bicho, carinho e cuidado são indispensáveis. Agora em Paracatu, Pet Shop Clínica Veterinária Mania de Bicho. Banho e tosa com profissionais especializados. Para sua comodidade e segurança do seu bichinho, oferecemos serviços de hotelzinho com acompanhamento 24 horas. Venda de acessórios, camas, roupas, coleiras, comedouros, bebedouros, caixas de transporte, cintos de segurança, brinquedos educativos e uma linha completa de higiene com shampoos, perfumes e muito mais. Rações diversificadas pelos melhores preços da cidade. Ampla linha de medicamentos e vacinas dos mais conceituados laboratórios. Consultas e cirurgias, atendimentos realizados pela conceituada médica veterinária Rita Castro. Mania de Bicho, tudo para seu bichinho em um só lugar. Rua Leopoldo Faria, número 3, Centro. Telefone 3672-1414. Você está assistindo De Bem com a Vida. O oferecimento Ponto Natural, a loja que está de bem com a sua saúde. Produtos naturais para transformar sua alimentação. 3672-3387. Na sala, no quarto, na cozinha, no escritório. Seja onde for, deixe o seu estilo fluir. DJ Móveis Planejados, empresa especializada em móveis planejados para todos os tipos de ambiente. A DJ Móveis conta com uma equipe preparada para atendê-lo com agilidade e qualidade nos serviços. Empresa inovadora no mercado. Descobrimos necessidades e criamos soluções. Projetos em 3D e aproximadamente 100 cores de MDF. Visite nosso showroom e surpreenda-se. Rua Getúlio de Melo Franco, 128, Centro. Telefones 9953-2920 ou 9905-0866. Olá, e aí, de bem com a vida? Hoje o nosso programa fala sobre a depressão. É preciso conhecer para prevenir e tratar. Mas afinal, quais são seus sinais e sintomas? Quais os caminhos para quem está na depressão? Sobre isso, nós fomos conversar com o psiquiatra Dr. Fabrício Oliveira na Clínica Fisiocenter. Acompanhe comigo. Dr. Fabrício, o que é a depressão? Bem, a depressão ela pode, do ponto de vista médico, ser entendida como uma doença, um transtorno mental que tem manifestações psicológicas atreladas a algum comprometimento funcional, como resultante de alterações no campo biológico, psicológico ou social, ou mesmo da interação de todos esses fatores. Então não é algo muito simples como as pessoas pensam, né? Não é não. Como é feito o diagnóstico da depressão? Do ponto de vista médico, nós temos critérios estabelecidos internacionalmente que nos ajudam a fazer um diagnóstico de depressão. Dentre eles, a gente tem alterações do sono, que pode estar diminuído, pode estar aumentado. Temos também alterações do apetite,
que pode também estar diminuído ou aumentado. Agitação psicomotora, retardo psicomotor, baixa concentração, fadiga ao longo de vários dias, num período determinado. Temos também humor deprimido, pensamentos de autoextermínio, de culpa, de menos-valia, pessimismo crônico. Todos eles nos ajudam a fechar um diagnóstico para depressão. A gente escuta falar muito sobre depressão ansiosa. Afinal, o que é? A depressão ansiosa, na verdade, também é uma doença, é um transtorno de ansiedade com características tanto ansiosas quanto depressivas. Os sintomas depressivos a gente falou na pergunta anterior. Os sintomas ansiosos podem ser medo, palpitação, tremores, dores no peito, boca seca. E os sintomas da depressão ansiosa, em geral, são mais brandos, tanto os sintomas depressivos quanto ansiosos também. Qual a frequência da depressão na sociedade? Do ponto de vista mundial, os transtornos mentais têm uma prevalência em torno de 12%. A depressão, 15%, aproximadamente. A depressão ela é hereditária? Então, estima-se que em torno de 40% a 50% dentre os fatores associados à depressão podem ser atribuídos à genética. O restante vão estar atrelados a aspectos socioambientais. O que causa a depressão? Bem, do ponto de vista biológico, a gente pode trabalhar com a própria genética, né, aspectos relacionados ao ciclo circadiano, que é a alteração de ciclo de sono e vigília. Do ponto de vista psicológico, características de personalidade, de temperamento, que a gente chama de capacidade de resposta ao estresse, resiliência. Cada pessoa responde de uma forma diferente. Do ponto de vista social, tem aspectos como o tipo de relacionamento interpessoal. Então, um bom suporte social, familiar ou um suporte social precário podem ser fatores que influenciem os aspectos etiológicos da depressão. Então, essas seriam também as principais causas da depressão? Exatamente. O De Bem com a Vida agora vai para o intervalo, mas já eu volto conversando mais com você sobre a depressão. Não saia daí, eu volto em instantes. Você está assistindo De Bem com a Vida. O oferecimento Ponto Natural, a loja que está de bem com sua saúde. Produtos naturais para transformar sua alimentação. 3672-3387. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores, bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. Na sala, no quarto, na cozinha, no escritório. Seja onde for, deixe o seu estilo fluir. DJ Móveis Planejados, empresa especializada em móveis planejados para todos os tipos de ambiente. A DJ Móveis conta com uma equipe preparada para atendê-lo com agilidade e qualidade nos serviços. Empresa inovadora no mercado, descobrimos necessidades e criamos soluções. Projetos em 3D e aproximadamente 100 cores de MDF. Visite nosso showroom e surpreenda-se. Rua Getúlio de Melo Franco, 128, Centro. Telefones 9953-2920 ou 9905-0866. Para quem tem mania de bicho, carinho e cuidado são indispensáveis. Agora em Paracatu, Pet Shop Clínica Veterinária Mania de Bicho. Banho e tosa com profissionais especializados. Para sua comodidade e segurança do seu bichinho, oferecemos serviços de hotelzinho com acompanhamento 24 horas. Venda de acessórios, camas, roupas, coleiras, comedouros, bebedouros, caixas de transporte, cintos de segurança, brinquedos educativos e uma linha completa de higiene com shampoos, perfumes e muito mais. Rações diversificadas pelos melhores preços da cidade. Ampla linha de medicamentos e vacinas dos mais conceituados laboratórios. Consultas e cirurgias, atendimentos realizados pela conceituada médica veterinária Rita Castro. Mania de Bicho, tudo para seu bichinho em um só lugar. Rua Leopoldo Faria, número 3, Centro. Telefone 3672-1414.
Clínica Semo, atendimentos na área odontológica com ortodontia, implantodontia e odontologia estética. Agende sua consulta 3671-7040. Corpus, em busca do seu bem-estar. Atividades físicas para todas as idades e gostos. Musculação, fitness, artes marciais, dança e muito mais. São mais de 15 modalidades à sua escolha. Venha para Corpus e tenha descontos especiais nos planos anuais e convênios. 3671-3300. Seu corpo mais belo e saudável, com as técnicas mais inovadoras do mercado. Renda-se aos encantos da carboxiterapia. Livre-se das indesejáveis celulites, gordurinhas localizadas e flacidez. O tratamento mais eficaz contra estrias, olheiras, papadas e queda de cabelo. E ainda, tratamento com enzimas para emagrecimento, celulites e gordura localizada. Tudo isso com o profissionalismo da especialista Emília Campante. Ligue e agende sua avaliação 9936-2794. Ótica Feliz, a melhor ótica da cidade. Modelos exclusivos, equipe de profissionais qualificados, ambiente amplo e agradável, armações nacionais e importadas. Além de preços baixos, você tem até 10 vezes para pagar. Com laboratório próprio e assistência técnica gratuita, proporcionamos segurança e rapidez. Ótica Feliz, cuidando bem da sua visão. Rua José Pereira Guimarães, 73, Centro. Telefone 3672-2444. Fale com nosso amigo Alisson. Estamos de volta com De Bem com a Vida, hoje conversando com o psiquiatra Dr. Fabrício Oliveira, da Fisiocenter. Nosso tema é depressão. Conheça, previna e trate. Quais as doenças físicas que podem ser associadas à depressão, doutor Fabrício? De um ponto de vista cardiovascular, por exemplo, pessoas que sofrem um infarto agudo do miocárdio, a depressão é um quadro muito prevalente, ou precisam passar por circulação extracorpórea. Na endocrinologia, quadros de hipotireoidismo, hipertireoidismo, quadros infecciosos como hepatites, a própria síndrome da imunodeficiência adquirida, os quadros de depressão são mais prevalentes. Assim como o uso de medicamentos também, alguns medicamentos como corticoides, alguns anti-inflamatórios, aumentam a prevalência nós temos uma prevalência maior de depressão associadas a esses quadros. Qual a relação da depressão com o suicídio? Pessoas deprimidas têm uma chance maior de cometer o suicídio. Em torno de 15% dos pacientes deprimidos cometem ou tentam o autoextermínio. Então, essa seria já a estatística em relação ao suicídio. Exatamente. Quais as estatísticas do suicídio? Bom, acho que é interessante primeiro situar o suicídio no contexto da Organização Mundial de Saúde como um tipo de violência, né? Nós temos a violência interpessoal, que é aquela entre as pessoas, as chamadas formas de violência coletiva, onde estão as guerras, e o suicídio é uma das formas da chamada violência auto-infligida. Do ponto de vista mundial, as causas de morte por suicídio, elas são maiores do que as causas de homicídio somadas às guerras. Para se ter uma ideia, nós temos em torno de 800 mil casos de morte por suicídio por ano no mundo, o que equivale a uma taxa de a cada 40 segundos alguém morre por essa causa no mundo. E a cada 3 a 5 segundos alguém tenta o suicídio. No Brasil, o Brasil é considerado, do ponto de vista absoluto, no número, o 8º país em taxa de suicídio. Os homens brasileiros suicidam em torno de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. No Brasil, em torno de 30 pessoas por dia morrem devido a essa causa. Um número que preocupa, né? E tem um impacto muito grande na sociedade. Qual que é o impacto do suicídio na sociedade? Olha, estima-se que para cada pessoa que cometa suicídio, outras 6 são diretamente impactadas. Como deve ser abordado o tema suicídio pela sociedade? Olha, eu acho que uma iniciativa como essa deve ser muito incentivada. Eu acho que esse tema tem que ser abordado sem preconceitos. Para você ter uma ideia, existem mitos sobre a questão do suicídio. Um deles, que eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade para desconstruir, é de que a pessoa que está querendo, que fala que vai se matar, está se fazendo de vítima, né? E ninguém fala que quer se matar quando a vida está muito boa.
Então, o que a gente pode entender é que existe, pelo menos, um nível de sofrimento que deve ser valorizado e a pessoa deve procurar ajuda. Um outro mito, por exemplo, em torno do suicídio, que eu acho que vale a pena ser desconstruído, é a questão da crença de que a pessoa que pensa em se matar vai pensar isso o resto da vida. O que a gente vê não é isso. Quando ela procura tratamento, e muitas vezes existe um quadro depressivo associado, esse pensamento não é eterno, não perdura o resto da vida. Ela consegue retomar a funcionalidade dela, com um nível de sofrimento psíquico muito melhor, e parar de pensar sobre isso. Então vale a pena ir esse alerta para as famílias e até para a própria pessoa, né? Veio esse pensamento, tem essa ameaça, procurar um especialista? Sem dúvida. Quem também conversou conosco sobre a depressão foi o hipnoterapeuta Dr. João Marcos Cunha. Estamos aqui mais uma vez com você no De Bem com a Vida. E hoje eu, Dr. João Marcos, vou falar para você um pouquinho de depressão. Depressão. Primeiro eu vou explicar o que é depressão. Por que depressão? Olha, muitos sofrem, não é depressão, sofrem depressão. Olha que é diferente isso. O depressão é porque você vive pressionado no seu dia a dia. Você tem pressão no trabalho, você tem pressão da esposa, você tem pressão dos filhos, você tem pressão dos amigos no lazer, você tem pressão na escola onde você estuda. Então hoje, pressão de todos os lados. E você vive de pressão. E às vezes se confundem muito, né? Confunde muito a parte de pressão, por causa de tanta pressão que você sofre no seu dia a dia, com o termo depressão. Que aí a depressão, já eu costumo dizer que é o lado caótico do eu. É onde você está no fundo do poço, onde você acha que nada na sua vida tem jeito e que nada presta, que nada vale a pena. E quando você está nesse patamar, nesse estado, você às vezes perde as forças e não tem ação para sair do fundo desse poço. Olha, você que é amigo, que é amiga de alguém que sofre desse mal, que às vezes está com depressão, né? E às vezes está no fundo do poço, lá no fundo do poço chorando, preste atenção você. Aquela pessoa que está no fundo do poço chorando não quer e não precisa que você pule no poço, abrace ele e chore com ele. Não, ele precisa de alguém que dê a mão e tire ele do poço. É isso que você precisa fazer. E a depressão, ela consegue fazer com que a pessoa, tudo que acontece, até um presente que ela ganha, ela consegue ver o lado ruim do presente. Então nada é bom, nada é satisfatório. Não tem prazer em fazer nada na vida. Agora, muita gente vive depressão. E às vezes tomam remédios, né, medicamentos, antissolíticos, né, que é para baixar a ansiedade, etc. e tal, porque vivem nessa pressão do dia a dia. E eu costumo dizer o seguinte: todos nós temos estados e estágios depressivos. Todo ser humano tem. Sabe aquele momento que você está em casa ali, às vezes sem fazer nada, e aí você começa a pensa na vida, pensa as coisas, algumas coisas tristes, aí você às vezes até chora. Aquele foi um estado depressivo que você teve. Aí de repente você está ali bem emocionado, chorando, se sentindo mal, tá ruim, com aquela coisa triste, de repente o seu telefone toca. Aí você pega, oi, alô, estou indo. Você já levanta e sai, acabou o seu estado depressivo. Ou seja, então todos nós temos, porém são momentos rápidos e esporádicos. Quando esses momentos começam a ficar mais frequentes, aí você começa a ter que se preocupar, começa a ter que buscar ajuda. E às vezes, quando nós buscamos ajuda e logicamente com um psiquiatra, o psiquiatra passa medicamentos e você toma o medicamento e começa a melhorar, aquele medicamento ele tem um efeito no seu organismo. Você precisa dele, mas você precisa
não dele pro resto da vida. Você precisa arrumar, encontrar, né, tratamentos alternativos para que você não precise mais daqueles medicamentos. Ou seja, você tem que tomar sim, precisa. Mas você precisa ter um outro alternativo para que você saia desse medicamento. Não fica a vida inteira tomando. Isso é importante. E aí entra a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela trabalha com a sua mente. Sabe o que acontece? Às vezes me dá um presente. Olha que maravilha, ganhei um presente. A pessoa que está com depressão. Um presente, ai, que saco, presente. Então, o que a gente faz com a hipnoterapia? Faz com que você olhe aquele presente de forma legal, de forma como que deve. Para que você olhe a vida, em vez de você olhar as coisas ruins que acontecem à sua volta, você passa a observar as coisas boas. É esse o tratamento da hipnoterapia. Muda completamente a sua conexão, a sua forma de ver as coisas à sua volta. De ver as pessoas, de perceber o que te acontece no dia a dia. E é muito interessante que no caso da depressão, quando a pessoa está em crise, é muito rápido o resultado. Nós conseguimos tirar a pessoa da crise em aproximadamente 4 sessões. Normalmente a gente faz 4 sessões diárias, ou seja, assim, uma num dia, outra no outro, outra no outro. São 4 dias, uma sessão por dia e tira a pessoa da crise. Normalmente, tá? Até hoje, quase todos os casos nós conseguimos tirar com 4 sessões. E você saiu da crise, aí você vai poder fazer o tratamento com muito mais tranquilidade. Lógico, vale a pena lembrar, nunca deixe de tomar os remédios que o médico te passou. Nunca. Porque, olha, uma coisa que você às vezes não sabe, se você parar de tomar o remédio por si mesmo, você pode ter até convulsão, dependendo da medicação e dependendo do tempo que você está tomando aquele medicamento. Então, nunca pare de tomar o remédio. Mas venha a Coachworks, vamos fazer o tratamento, vamos sair dessa depressão que tanto te atormenta, vamos sair dessa crise e depois fazer o tratamento tranquilamente para que você deixe os remédios, para que você não precise mais dos remédios. E aí você vai até o seu médico, depois de você estar curada, você vai até seu médico vai te orientar como deixar o remédio e aí você fica livre de medicamento e fica de bem com a vida eternamente. Não é legal? Você vai poder usufruir do seu dia a dia, vai poder usufruir da sua vida, dos amigos, dos amores, dos filhos. Olha que legal. Venha Coachworks. Não fique nesse mundo encoberto da depressão. Estou lhe aguardando. Você está conhecendo mais hoje sobre a depressão, este grande mal que atinge a humanidade, conhecendo caminhos e soluções. Nós vamos para o intervalo, mas eu volto já com mais bate-papo para você. Você está assistindo De Bem com a Vida, o oferecimento Ponto Natural, a loja que está de bem com a sua saúde. Produtos naturais para transformar a sua alimentação. 3672-3387. Na sala, no quarto, na cozinha, no escritório. Seja onde for, deixe o seu estilo fluir. DJ Móveis Planejados, empresa especializada em móveis planejados para todos os tipos de ambiente. A DJ Móveis conta com uma equipe preparada para atendê-lo com agilidade e qualidade nos serviços. Empresa inovadora no mercado. Descobrimos necessidades e criamos soluções. Projetos em 3D e aproximadamente 100 cores de MDF. Visite nosso showroom e surpreenda-se. Rua Getúlio de Melo Franco, 128, Centro. Telefones 9953-2920 ou 9905-0866. Para quem tem mania de bicho, carinho e cuidado são indispensáveis. Agora em Paracatu, Pet Shop Clínica Veterinária Mania de Bicho. Banho e tosa com profissionais especializados. Para sua comodidade e segurança do seu bichinho, oferecemos serviços de hotelzinho com acompanhamento 24 horas. Venda de acessórios, camas, roupas, coleiras, comedouros, bebedouros, caixas de transporte, cintos de segurança, brinquedos educativos e uma linha completa de higiene com shampoos, perfumes e muito mais. Rações diversificadas pelos melhores preços da cidade. Ampla linha de medicamentos e vacinas dos mais conceituados laboratórios. Consultas e cirurgias, atendimentos realizados pela conceituada médica veterinária Rita Castro.
Mania de Bicho. Tudo para seu bichinho em um só lugar. Rua Leopoldo Faria, número 3, Centro. Telefone 3672-1414. Clínica Semo, atendimentos na área odontológica com ortodontia, implantodontia e odontologia estética. Agende sua consulta 3671-7040. Corpus, em busca do seu bem-estar. Atividades físicas para todas as idades e gostos. Musculação, fitness, artes marciais, dança e muito mais. São mais de 15 modalidades à sua escolha. Venha para Corpus e tenha descontos especiais nos planos anuais e convênios. 3671-3300. Seu corpo mais belo e saudável, com as técnicas mais inovadoras do mercado. Renda-se aos encantos da carboxiterapia. Livre-se das indesejáveis celulites, gordurinhas localizadas e flacidez. O tratamento mais eficaz contra estrias, olheiras, papadas e queda de cabelo. E ainda, tratamento com enzimas para emagrecimento, celulites e gordura localizada. Tudo isso com o profissionalismo da especialista Emília Campante. Ligue e agende sua avaliação 9936-2794. Ótica Feliz, a melhor ótica da cidade. Modelos exclusivos, equipe de profissionais qualificados, ambiente amplo e agradável, armações nacionais e importadas. Além de preços baixos, você tem até 10 vezes para pagar. Com laboratório próprio e assistência técnica gratuita, proporcionamos segurança e rapidez. Ótica Feliz, cuidando bem da sua visão. Rua José Pereira Guimarães, 73, Centro. Telefone 3672-2444. Fale com nosso amigo Alisson. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores, bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. Depressão, esse é o tema do De Bem com a Vida, que continua conversando agora com o psiquiatra Dr. Fabrício Oliveira. Quais as formas de tratamento da depressão? Bem, para a gente falar sobre o tratamento da depressão, a gente deve fazer algumas divisões que eu acho que são bastante didáticas. Uma delas é pensar que a depressão pode ser considerada leve, moderada e grave. A depressão leve, nós temos um nível de sofrimento psíquico, mas sem um comprometimento funcional. Na moderada, nós temos o sofrimento psíquico e um nível de comprometimento funcional parcial. Na depressão grave, nós temos um nível de sofrimento psíquico e um nível de comprometimento funcional maior ou total, né? Isso é uma divisão. A outra é a possibilidade de fazer tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, certo? E uma outra divisão ainda é quanto à duração do tratamento, que pode ser de curto, médio ou longo prazo, dependendo da gravidade do quadro. Na média, em geral, nós fazemos um tratamento chamado de curto prazo, de 4 a 8 semanas, que é a fase chamada aguda, de início da medicação. Depois, uma fase de continuação de 4 meses a 9 meses, em que se avalia a possibilidade de recaídas, a adaptação e a consolidação do tratamento. E uma fase de manutenção, que pode ser de 1 ano, 5 anos ou pelo resto da vida, dependendo da gravidade do quadro. A depressão leve, em geral, se inicia o tratamento com psicoterapia sem o uso de medicação e mudanças de regime de vida, como dieta, atividade física. Quadros de depressão moderada e grave precisam da associação da psicoterapia com a farmacologia. E existem casos na depressão grave em que a internação é indicada, inclusive devido ao risco de autoextermínio, onde você pode conjugar terapias psicológicas, farmacológicas e outras ferramentas, como a própria eletroconvulsoterapia. O que é a eletroconvulsoterapia? Bom, a eletroconvulsoterapia é uma técnica que foi desenvolvida a partir dos anos 30, em que se utiliza uma ferramenta para passar uma corrente elétrica através do cérebro de uma pessoa que possa estar passando por um transtorno mental. Esse procedimento, como vários em medicina, também evoluiu muito ao longo dos anos. E embora existam crenças e preconceitos a respeito dele, hoje é um procedimento
do ponto de vista médico, realizado de forma muito segura. E a literatura científica embasa muito bem a sua indicação para quadros como depressão grave. A minha experiência também com esse tipo de tratamento em pacientes internados é muito boa. São padrões de estímulo que fazem com que o cérebro despolarize os neurônios de forma semelhante a crises convulsivas. Mas a pessoa passa por essa experiência sob anestesia, deitada, sem ficar se debatendo, como às vezes demonstram algumas iniciativas mais sensacionalistas, né? Não é o caso. Quais as indicações de ECT? Bom, as indicações para a eletroconvulsoterapia são várias. Uma delas, por exemplo, é a necessidade de uma resposta rápida ao tratamento, a uma condição clínica ou psiquiátrica. Um caso de catatonia, por exemplo, em que a pessoa para de comer, de beber, fica paralisada do ponto de vista psicomotor. Então, a catatonia seria uma indicação quando você precisa ter resposta rápida. Uma outra é quando você avalia, com relação ao custo-benefício, ao uso de medicamentos, o ECT pode ser melhor, quando há, por exemplo, menos efeitos colaterais ou menos chances de dano ao paciente. Uma das indicações boas da eletroconvulsoterapia, também chamado de ECT, são as grávidas, casos de depressão grave em gestantes, porque muitas vezes os medicamentos psiquiátricos podem aumentar a chance de malformações congênitas. Algumas considerações finais, doutor Fabrício. Sim, ainda sobre o ECT, eu gostaria de citar outras duas indicações que são o paciente prefere, porque às vezes ele tem familiares, e isso é muito bom, ou pessoas conhecidas que já passaram pela experiência, então ele já vem sem aquele medo, ou ainda quando o próprio paciente já teve respostas positivas ou não está adaptando ao medicamento, né? Para mim, eu acho que algumas considerações, né, a respeito desse tema que a gente abordou, vale dizer o seguinte: a prevenção é muito importante. Então, pensar que a gente está falando para cada 100 pessoas que possam estar nos ouvindo, 15 podem estar submetidas a algum nível de depressão, né, quer seja leve, moderada ou grave. Dentro desse grupo, algumas podem estar se tratando. Então, acho que uma consideração final a esse grupo seria: continuem o seu tratamento, tomem os remédios direitinho. É comum a gente ver pessoas que têm uma melhora inicial e depois abandonam o remédio, aumentando a chance de recaídas. Para o grupo que não está se tratando e que eventualmente possa ter reconhecido, né, que possa ter algum sintoma desse que a gente falou, ou mesmo que esteja com uma ideação de autoextermínio, as estatísticas são muito consoladoras, né? As respostas ao tratamento costumam ser muito interessantes, então que a pessoa possa procurar ajuda especializada e que possa melhorar a sua qualidade de vida com esse tipo de coisa. Um último quadro que a gente não falou, que são vários tipos de depressão, é um quadro que se chama distimia, né? A depressão tem uma prevalência aí de 15%, mas a distimia fica em torno de 4% a 6% e não atina para a possibilidade de se tratar. E, às vezes, ela procurando ajuda, ela pode ter uma melhora de qualidade de vida extraordinária e passar pela vida de forma muito diferente. Acho que o recado final é esse: uma população, sem dúvida, mais consciente tem muito mais chance de ser mais saudável, até mesmo mais feliz, né? Mais de bem com a vida. Mais de bem com a vida. Portanto, siga as dicas do De Bem com a Vida. Há como adotar um estilo saudável para evitar a depressão. Alguns hábitos de vida, no sentido de qualidade de vida, podem ajudar a prevenir a depressão? Olha, dessa forma a gente não teria como trazer como fatores de proteção, mas de um ponto de vista geral, hábitos de rotina alimentar saudável, hábitos de atividade física, tudo isso aumenta a endorfina, né, como uma substância que aumenta o prazer e que pode estar ajudando, sobretudo em quadros leves, a tratar sem medicação. O que não significa dizer que pessoas com quadros moderados ou graves não devam associar essas possibilidades também de dieta, mudança de hábitos de vida, mudança de padrão de sono. O sono é muito importante para melhorar o humor, né? Haja vista aí como que as mulheres que têm os filhos, né, às vezes começam a ficar mais irritadas, né, porque dormem mal. Isso tem um fundamento, o humor tem uma correlação com o sono. Inclusive, entre mulheres, a depressão é maior do que em homens, né? E um dos fatores que as pessoas que pesquisam esses assuntos colocam como hipótese para explicar isso é o parto
alguns estressores psicossociais e fatores hormonais, inclusive. Doutor Fabrício, muito obrigada pela participação aqui no De Bem com a Vida. Fica o convite para voltar outras vezes, viu? Sem dúvida, eu que agradeço, viu? São iniciativas que devem ser muito incentivadas. Que Deus abençoe as iniciativas de vocês nessa área de promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bem, o nosso programa de hoje fica por aqui, mas nós voltamos a nos encontrar no decorrer da semana. Cuide-se, cuide de você, da sua família e viva sempre de bem com a vida.